Livro: As 5 Linguagens do Perdão. Autores: Gary Chapman e Jennifer Thomas. Introdução. Por que isso é importante? Minha filha está sempre atrasada, disse-me uma mulher. Ela é uma jovem maravilhosa, mas tem o costume de chegar atrasada a todo lugar, ao jantar em nossa casa, à igreja, aonde for. Não é algo tão importante, mas gostaria que, pelo menos uma vez, ela pedisse perdão. Outra mulher, que chamarei de Lisa, disse-me o seguinte: amo muito meu marido, mas estou cansada dos repetidos pedidos de desculpa sem que haja mudança de comportamento, especialmente quando se trata dos afazeres domésticos. Não basta dizer, desculpe-me por ter esquecido de limpar o chão da cozinha. Ele tem de se lembrar de limpar. Jack, um cinquentão, está magoado com o irmão porque anos atrás este lhe fraudou certa quantia em dinheiro. Em nenhum momento ele me disse que se sentia mal pelo que fez. Não me importo com o dinheiro, mas penso que ele deveria consertar as coisas de alguma maneira. Michelle divorciou-se recentemente de Sam. Contudo, ela reconhece sua parte na desintegração do casamento, e Deus a está levando a buscar reconciliação. Lá no fundo, creio que Deus está dizendo que vale a pena seguir por essa estrada tão pouco utilizada. Essas ofensas todas variam da chateação à destruição da vida. Em todos os casos, porém, o relacionamento precisa de reparos. Um erro precisa ser corrigido. Por onde começamos? Sarah se perguntava a mesma coisa quando se aproximou de mim em um dos meus seminários sobre casamento. Antes do início da conferência, ela me perguntou: o senhor vai falar sobre a importância do perdão? É um tópico interessante. Respondi. Por que está perguntando isso? Bem, tudo o que meu marido diz é que sente muito. Para mim, isso não é pedir perdão. Então o que você quer que seu marido diga ou faça? Perguntei. Quero que ele admita que está errado e que me peça que o perdoe. Também quero que ele me garanta que o erro em questão não voltará a acontecer. Jennifer Thomas e eu realizamos intensas pesquisas sobre a importância de pedir perdão de maneira efetiva, e o que aprendemos nos convenceu de que Sarah não está sozinha nesse desejo de lidar com questões relacionadas à admissão de erros e à busca de perdão. Perdão, porém, não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Isso acontece porque temos diferentes linguagens para pedir desculpas. Vejo muito isso em minhas sessões de aconselhamento, disse Jennifer. Um cônjuge diz, se ele ao menos pedisse desculpas, e o outro diz, eu pedi desculpas. Com isso, iniciam uma discussão sobre o que significa pedir perdão. Fica claro que eles têm percepções diferentes. Em meu consultório, observei diversos casais que exibiam comportamento similar. Era evidente que não estavam se conectando um com o outro. O suposto pedido de desculpa não tinha o efeito desejado de perdão e reconciliação. Também me lembro de ocasiões, em meu próprio casamento, em que Caroline pedia perdão e eu considerava seu pedido bastante fraco. Em outras ocasiões, quando era eu quem me desculpava, ela tinha dificuldade para perdoar por não sentir que eu estava sendo sincero. Acreditamos que ir além de um rápido "sinto muito", ou seja, de fato aprender a pedir perdão, pode ajudar a reacender o amor que foi esmaecido pela dor. A nosso ver, quando todos nós aprendermos a pedir perdão, e quando entendermos a linguagem do perdão um do outro, poderemos trocar as velhas desculpas por honestidade, confiança e alegria. Todos estamos dolorosamente conscientes dos conflitos, das divisões, da ira e das contendas existentes em nosso mundo hoje, desde as grandes capitais até as pequenas cidades do interior. Concluiremos, portanto, com um capítulo que alguns poderão considerar algo etéreo, mas que, a nosso ver, tem um grande potencial. Como seria o mundo se todos aprendêssemos a verdadeiramente pedir perdão? Junte-se a nós nesta análise do que significa pedir perdão e seguir rumo ao perdão verdadeiro. Primeiro, corrigindo erros. Num mundo ideal não haveria necessidade de ninguém se desculpar por nada. Acontece que o mundo está longe do ideal, e por isso não há como viver sem o processo do perdão. Minha área de especialização acadêmica é a antropologia, o estudo da cultura humana.
Uma das conclusões mais claras dos antropólogos é que todas as pessoas possuem um senso de moralidade. Algumas coisas são certas, outras são erradas. As pessoas são inescapavelmente morais. Na psicologia, isso costuma ser chamado de consciência. Na teologia, pode ser uma referência ao senso de dever moral ou à marca divina impressa em todos os seres humanos. É certo que os padrões que norteiam a consciência na hora de condenar ou afirmar alguma coisa são influenciados pela cultura. Por exemplo, na cultura esquimó, se alguém está empreendendo uma jornada e fica sem comida, tem total permissão de entrar no iglu de um estranho e comer o que estiver disponível. Na maioria das culturas ocidentais, entrar numa casa ocupada por outra pessoa seria considerado invasão de domicílio, passível de ser punida como crime. Embora o padrão do que seja lícito compreenda algumas diferenças entre uma cultura e outra, ou, em alguns casos, dentro da mesma cultura, todo mundo possui esse senso de certo e errado. Quando uma pessoa acha que outra ultrapassou esse limite, fica com raiva. Ela se sente ofendida e magoada com aquela que traiu sua confiança. A atitude que gerou o conflito se torna uma barreira entre as duas pessoas, e o relacionamento sofre uma ruptura. Mesmo que desejem agir como se nada errado tivesse acontecido, elas ficam impedidas de conviver bem. Jack, cujo irmão endambelou anos atrás, diz: as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas. Algo no íntimo da pessoa ofendida exige justiça. Essa realidade da natureza humana é a base de todos os sistemas judiciais. Um apelo à reconciliação. Embora a justiça possa proporcionar alguma satisfação à parte ofendida, não tem a capacidade de restabelecer relacionamentos. Se o funcionário de uma empresa é flagrado roubando, passa por um julgamento e paga uma fiança ou vai preso, todos dizem: foi feita justiça. Mas é pouco provável que a empresa aceite de novo aquele ex-funcionário para ocupar a função que ele deixou. Por sua vez, se um funcionário rouba da empresa, mas assume imediatamente a responsabilidade pelo erro, denuncia seu ato ao chefe, demonstra arrependimento genuíno, oferece-se para pagar eventuais prejuízos e pede desculpas, há alguma possibilidade de que seja autorizado a continuar ocupando seu cargo. A humanidade tem uma capacidade impressionante de perdoar. Lembro-me de algo que aconteceu há muitos anos, quando visitei a cidade de Coventry, na Inglaterra. Fiquei parado sob a abóbada de uma igreja que havia sido bombardeada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ouvi o guia contar a história da nova catedral erguida ao lado das ruínas. Alguns anos depois da guerra, um grupo de alemães foi até o local e ajudou a construir a nova catedral como um ato de arrependimento pelos prejuízos que seus compatriotas causaram. Todos concordaram em manter as ruínas do templo antigo como forma de relembrar o que acontecerá. As duas estruturas tinham um forte simbolismo, uma demonstrava a falta de humanidade entre alguns seres humanos, e a outra, o poder do perdão e da reconciliação. Algo em nós faz um apelo à reconciliação quando um erro compromete o relacionamento. O desejo de se reconciliar é geralmente mais poderoso que o anseio por justiça. Quanto mais íntimo for o relacionamento, mais profundo será o desejo de reconciliação. Quando o marido trata a esposa de maneira injusta, o coração dessa mulher, mesmo magoado e ofendido, se divide entre a aspiração por justiça e o desejo de perdoar. Ela quer que ele pague pelo erro que cometeu, mas também anseia pela reconciliação. Só um pedido de perdão sincero da parte do marido pode tornar a verdadeira reconciliação possível. Se ele não toma a iniciativa, o senso de moralidade da mulher a induz a exigir justiça. Por várias vezes ao longo dos anos, acompanhei processos de divórcio e vi o esforço do juiz para determinar o que seria uma sentença justa. Sempre me perguntei se um pedido de desculpas sincero poderia mudar aquele desfecho tão triste para o relacionamento do casal. Ao olhar nos olhos de um adolescente revoltado, ficava imaginando como a vida seria diferente se um pai agressivo fosse capaz de pedir perdão. Sem o pedido de perdão, a ira se avoluma e nos induz a exigir justiça. Como já vimos, quando a justiça não é feita, tendemos a tentar resolver a questão com as próprias mãos, buscando vingança contra quem nos feriu. A ira cresce e pode descambar em violência.
O sujeito que invade o escritório de seu antigo chefe e atira nele e em 3 colegas está queimando por dentro com a sensação de injustiça, a tal ponto que apenas a vingança assassina será capaz de corrigir o erro. Tudo poderia ser diferente caso ele tivesse tido a coragem de confrontar o outro com amor, e os outros tivessem tido a coragem de dizer: eu estava errado. Você é capaz de perdoar mesmo quando não há pedido de perdão? Só existe perdão verdadeiro e reconciliação genuína quando alguém pede desculpas. Algumas pessoas, principalmente dentro da cosmovisão cristã, ensinam que deve haver perdão mesmo sem um pedido de desculpas. Costumam citar as palavras de Jesus: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Mateus 6,15. Por isso, quando aconselham uma mulher traída pelo marido, o qual continua mantendo um caso extraconjugal, dizem a ela: você precisa perdoá-lo, caso contrário Deus não pode perdoá-la. Essa interpretação dos ensinamentos de Jesus não condiz com outras orientações das Escrituras a respeito do perdão. O cristão é instruído a perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoa, mas como funciona esse perdão do Senhor? A Bíblia afirma que, se confessarmos nossos pecados, Deus os perdoa, Efésios 4,32 e 1 João 1,9. Nada no Novo e no Antigo Testamento indica que o Senhor perdoa os pecados de pessoas que não os confessam e se arrependem deles. Quando um pastor incentiva uma mulher a perdoar o marido adúltero que continua mantendo o caso extraconjugal, está exigindo dela algo que o próprio Deus não exige. Jesus ensinou que devemos estar sempre dispostos a perdoar as pessoas que se arrependem, assim como Deus está o tempo todo pronto para nos perdoar quando nos arrependemos. Há quem se oponha a essa ideia sob a alegação de que Jesus perdoou aqueles que planejaram e executaram sua morte, mas não é isso que as Escrituras dizem. A oração de Jesus foi esta: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus expressou sua compaixão e seu desejo de ver seus assassinos perdoados. Esse também deve ser o desejo e a oração de nosso coração. Mas o perdão só veio depois, quando eles admitiram que haviam acabado de crucificar o Filho de Deus. Atos 2, 22 a 24, 40 a 41. O perdão gratuito costuma ser incentivado pelo bem daquele que perdoa, e não como um benefício para o responsável pela ofensa, pois quando não há um pedido de desculpas, também não existe reconciliação. Sem um pedido de perdão, o cristão é encorajado a entregar a pessoa que o ofendeu à justiça de Deus, Romanos 12:19, e ficar com prejuízo, permitindo que o Senhor aplaque sua ira. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo martirizado pelos nazistas num campo de concentração em 1945, manifestou-se contra a pregação de perdão sem a exigência do arrependimento. Ele se referia a esse tipo de perdão como graça barata, em que a justificação do pecador tornou-se justificação do pecado. O perdão genuíno remove a barreira criada pela ofensa cometida e abre o caminho para a restauração gradativa da confiança. Se o relacionamento era terno e íntimo antes do conflito, é possível recuperar esse amor. Se as pessoas envolvidas eram apenas conhecidas, sem vínculos de amizade, o relacionamento pode evoluir e se tornar mais forte por meio do processo dinâmico do perdão. Se a ofensa foi causada por uma pessoa desconhecida, como um estuprador ou um assassino, não há relacionamento a ser restaurado. No caso de ela pedir perdão e você o conceder, ambos estão livres para seguir com a vida, embora o criminoso tenha de enfrentar o sistema judicial criado pela cultura para corrigir o comportamento ilícito. 1 galão de 20 litros. Ao pedir perdão, assumimos a responsabilidade por nosso comportamento e procuramos maneiras de reparar o prejuízo daquele a quem ofendemos. Um pedido de desculpas sincero abre espaço para o perdão e a reconciliação. A partir daí é possível dar continuidade à consolidação do relacionamento. Sem o pedido de perdão, a ofensa permanece como uma espécie de barreira e a qualidade do relacionamento fica comprometida. Os bons relacionamentos são sempre marcados pela disposição de pedir e conceder perdão, bem como pelo interesse na reconciliação. O pedido de desculpas sincero alivia a consciência culpada. Tente imaginar sua consciência como um galão de 20 litros amarrado às suas costas.
Toda vez que você faz alguma coisa contra alguém, 5 litros de água são colocados nesse galão. Depois de cometer 3 ou 4 erros, a consciência fica pesada demais, causando uma sensação de culpa e vergonha. A única maneira de esvaziar esse galão é pedindo perdão a Deus e à pessoa que você ofendeu. Quando isso acontece, você consegue levantar o olhar ao Senhor, encarar sua imagem no espelho e ver a pessoa ofendida face a face, não por ser perfeito, mas porque foi capaz de assumir a responsabilidade por seu erro. Podemos ou não aprender a arte de pedir perdão durante a infância. Em famílias saudáveis, os pais ensinam os filhos a fazer isso. No entanto, muitas crianças são criadas em lares nos quais, em vez de equilíbrio emocional, imperam a mágoa, a ira e a amargura, e ninguém nunca pede perdão. Como é o amor verdadeiro? A boa notícia é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Descobrimos em nossas pesquisas que há 5 aspectos fundamentais nessa questão. Nós os denominamos as 5 linguagens do perdão. Cada uma dessas linguagens é importante, mas, dependendo da pessoa, uma ou duas podem ser mais eficazes que as demais. O segredo dos bons relacionamentos consiste em aprender a linguagem do perdão mais apropriado a outra pessoa e se dispor a expressá-la. Quando se usa essa linguagem primordial, é muito mais fácil receber o perdão. Porém, quando a linguagem é negligenciada, o perdão se torna um processo muito mais complicado, pois a outra pessoa não terá tanta certeza de que o pedido de desculpas é sincero. A compreensão e a aplicação das 5 linguagens do perdão podem potencializar todos os relacionamentos. Nos próximos 5 capítulos, explicaremos que linguagens são essas. No capítulo 7, demonstraremos como descobrir a sua linguagem do perdão primordial, bem como a da pessoa com quem você interage, para que todos os esforços empreendidos no processo do perdão sejam mais produtivos. Com frequência, amar significa se desculpar, vez após vez. O amor verdadeiro sempre implica um pedido de perdão por parte da pessoa que erra e uma concessão de perdão pela que foi prejudicada. Essa é a trilha que conduz a relacionamentos restaurados e felizes. Tudo começa quando aprendemos a usar a linguagem do perdão mais apropriada. Fale sobre o assunto. Seguem algumas perguntas que visam despertar interações e estimular reflexões. Compartilhe-as com seu cônjuge, com um amigo próximo ou em um pequeno grupo, ou use-as para meditação pessoal. Discuta a observação do autor: as pessoas são incuravelmente morais. Concorda? Discorda? Conte uma história que você tenha ouvido ou vivenciado que demonstre a surpreendente capacidade humana de perdoar. As pessoas com quem mais nos importamos são as mais impactadas por nossos pedidos de desculpas. Quem em sua vida mais se beneficiará do seu aprendizado no estudo do perdão? Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.